Continuando com os tópicos básicos de Unix, vamos falar agora sobre o sistema de arquivos. Todos os arquivos do seu computador ficam armazenados em algum dispositivo físico de armazenamento, como um HD, um SSD, um pendrive, não importa. No final das contas, arquivos não passam de conjuntos de bytes que estão escritos em algum dispositivo e o sistema operacional precisa, de alguma forma, representar isso de uma maneira organizada e consistente para que você consiga localizar os seus arquivos. Um sistema de arquivos faz exatamente isso. Ele define algumas convenções sobre como vamos nos referir aos arquivos. Por exemplo, em alguns sistemas, não importa se você escreve o nome do arquivo usando letras maiúsculas ou minúsculas, você vai chegar no mesmo arquivo. Esse não é o caso do Linux, que estamos usando no curso. No Linux, esses dois arquivos seriam diferentes, porque os nomes, apesar de serem muito parecidos, não são iguais. No Linux, você pode localizar qualquer arquivo percorrendo uma estrutura em árvore, como essa mostrada aqui na figura. A raiz do sistema de arquivos é o diretório barra, e todos os outros arquivos e diretórios estão localizados em alguma sequência de subdiretórios a partir da raiz. Os arquivos são identificados através de caminhos. O caminho diz quais diretórios precisam ser percorridos até chegar no arquivo em questão. O tipo de caminho mais simples é o caminho absoluto, que é um caminho que começa na raiz do sistema de arquivos. Por exemplo, aqui, o caminho absoluto do ponto A até o ponto B, ou seja, da raiz até o arquivo programa.sh, é /home, /otávio, /documentos, /programa.sh. Repare que existe um outro arquivo no sistema com o mesmo nome, mas quando usamos o caminho absoluto, não existe confusão sobre a qual desses dois arquivos estamos nos referindo, porque, para chegar no outro arquivo, precisaríamos percorrer outro caminho. No explorador de arquivos do Ubuntu, você pode ir até o diretório raiz do sistema clicando em Computer. A partir daí, você consegue acessar qualquer arquivo. Por exemplo, o arquivo executável do navegador Google Chrome fica em /opt, /google, /chrome, /google Chrome. Repare que, aqui em cima, o explorador mostra qual foi o caminho percorrido para chegar até o diretório atual. Outro tipo de caminho são os caminhos relativos. Eles são úteis quando você já está trabalhando em algum diretório e quer se referir ao arquivo a partir do diretório em que você está, ao invés do diretório raiz. Por exemplo, se o seu diretório atual é o ponto A, diretório Otávio, e você precisar passar para um comando o caminho até o arquivo programa.sh, é mais simples usar o caminho relativo, que é apenas documentos/programa.sh. Repare que caminhos relativos nunca começam com barra, porque senão eles seriam caminhos absolutos. E, novamente, não existe ambiguidade sobre a qual arquivo estamos nos referindo, porque o seu diretório atual é usado junto com o caminho relativo para chegar ao arquivo. Quando começamos a usar caminhos relativos, aparece uma necessidade que não existe quando falamos de caminhos absolutos. E se eu quiser me referir a um arquivo que está em algum nível acima do meu diretório atual? Por exemplo, para chegar do ponto A ao ponto B. Isso seria o equivalente a percorrer a árvore do sistema de arquivos em direção à raiz, ao invés de irmos em direção aos níveis inferiores, como fizemos até agora. Nesse caso, o que nos ajuda serão os chamados diretórios especiais. Existem dois diretórios especiais, o diretório ponto e o diretório ponto. O diretório ponto é usado para nos referirmos ao diretório atual. Por exemplo, se eu estou trabalhando no diretório /home, /otávio, o caminho relativo ponto é um sinônimo para o caminho absoluto /home, /otávio. Já o diretório ponto nos permite percorrer a árvore em direção ao topo. No caso da figura, eu consigo chegar até o diretório /home a partir do meu diretório atual usando o caminho relativo ponto. E se em seguida eu usar o ponto novamente, vou voltar mais um diretório ainda, acabando no diretório raiz. Os diretórios especiais podem aparecer mais de uma vez no mesmo caminho, para que você consiga construir exatamente o caminho que precisa. Nesse exemplo mais complexo, estamos inicialmente no diretório imagens e precisamos nos referir ao diretório /dev, no ponto B.
Nesse caso, precisamos voltar 3 diretórios para chegar na raiz e depois continuar até o diretório dev. O caminho relativo final é ponto ponto barra ponto ponto barra ponto ponto barra dev. Os caminhos absolutos e relativos serão muito importantes quando começarmos a executar comandos no terminal, no próximo vídeo.